seja bem-vindo ao nosso Insights com Cafeína na Web. Hoje o nosso tema é copywriting, estratégias que convertem. Para isso, eu estou com um super especialista no tema, Gapi Piumbato. Sabia que eu ia me enrolar com esse sobrenome. Ele é um alquimista das palavras, tem uma paixão por iluminar ideias através das palavras, presta consultoria para tornar o seu perfil uma autoridade no LinkedIn. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, de disponibilizar o seu tempo, de vir aqui conversar, a gente gravar sobre esse tema que é muito importante. Confesso que é um tema também que eu tenho dificuldade, eu tenho todo um histórico na área de tecnologia, então a gente é mais fechadinho quando a gente é da área de TI, e às vezes escrever e colocar nossas ideias em palavras é bem complicado. E para a gente começar a nossa conversa, eu li uma coisa que eu achei bem interessante, que todo copywriting é uma escrita, mas nem toda escrita é um copywriting. Então, como é que é essa diferenciação entre o copywriting e um texto genérico que as pessoas escrevem sem muita técnica? Acho que eu posso dizer dessa forma, né? Uhum. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aqui, Érica. Estou muito feliz em participar do seu podcast, também como um amante de café, não vivo sem, e a gente sabe que é o nosso combustível para o dia a dia. E respondendo a sua pergunta, eu diria que primeiro a gente precisa tentar entender o que é copywriting, né? Cada um tem uma definição, vai ser a escrita persuasiva, né, que leva as pessoas a realizarem uma ação, ou pode ser a escrita que faz o transporte, leva a pessoa de um ponto A para um ponto B, né? Tanto que lá na Grécia é super engraçado, depois, se vocês que estão vendo o podcast aqui procurarem, podem ver que os caminhões de mudança são chamados metáfora, porque é isso que uma metáfora faz, né? Ela faz o transporte de uma ideia numa outra maneira. Então, isso que você falou, todo copywriting é uma escrita, mas nem toda escrita é um copywriting, porque nem toda escrita leva as pessoas para a próxima linha, né? Tem que ser uma escrita chamativa, geralmente a primeira headline, né? Para puxar a atenção da pessoa que está lendo e também para fazer ela tomar ação, né? Clique aqui, vá para essa página, né? Você vai clicar aqui e vai cair para tal lugar, né? Tem que ter todo esse processo também bem delineado para entender o que eu estou querendo fazer aqui, né? Por exemplo, você como entrevistadora, você faz perguntas e quer obter respostas, né? Então, nesse sentido, você também tem que ter todo esse processo bem definido, né? Aonde que você quer chegar, aonde que você quer levar, não necessariamente eu, mas o entrevistado, mas o público, né? Você quer proporcionar uma boa experiência para eles aqui, né? Então, essa é a diferença principal. No caso aí a gente pensaria num roteiro e principalmente nos títulos, porque como você falou, as primeiras linhas são as que contam. Então, acho que dá até uma importância maior para o título que você vai usar para escolher o tema do seu blog, o tema do seu post no LinkedIn ou em outras mídias. E até falando um pouco disso, existem alguns frameworks que são utilizados principalmente na área de marketing, acho que também entra um pouco na parte de copy, até tirar essa dúvida aqui, que é a questão do AIDA, do PAI, enfim, acho que tem vários que a gente poderia aqui citar, mas quando a gente fala do copy, ele também segue alguma estratégia, um framework de boas práticas de chamar a atenção do público? Como é que você costuma, não sei, dividir os tópicos, pensar mais nesse ponto? Primeiro, o título tem que ser um título que chame a atenção para fazer a pessoa clicar e querer, de fato, ler o resto. E se o texto for grande, tem que ser um texto minimamente envolvente, porque a gente sabe que hoje as pessoas querem as coisas muito rápidas, eu quero consumir um conteúdo, mas eu quero consumir de uma forma super rápida. Então, tem que ser um texto realmente que prenda o leitor. E como é que você costuma planejar essa parte quando você vai
explicar ou vai escrever os seus copies? Como você falou, começar com uma headline chamativa é o principal, porque a gente pode escrever o melhor texto do mundo, mas se não tiver um título, uma primeira linha, uma manchete, a frase inicial que realmente faça com que você pare para ler, toda aquela maravilha que está abaixo não vai ser lida, né. Para isso, o copyright várias, fórmulas, como você falou, problema, agitação e solução, o AIDA, enfim, e várias outras siglas aí que o pessoal pode, pesquisar e procurar, e vai obter uma resposta, bem completa ali no ChatGPT, por exemplo. Aliás, se eu puder fazer um apelo aqui para quem está vendo, é que nós estamos em 2025. Gente, está na hora de usar inteligência artificial, né, por favor, se você não está usando, você corre o risco de ficar realmente para trás mesmo, de se tornar completamente dispensável e substituível. Mas, além disso, eu diria para você pensar realmente em aprender, além dessas fórmulas, de aplicar essas fórmulas, aprender storytelling, né, contar história. O Steve Jobs, a gente está falando aqui num podcast também de tecnologia, né, dizia que o storyteller, contador de histórias, era a pessoa mais poderosa do mundo, né, porque ele transmite a visão, comunica os valores, faz com que as pessoas se engajem ali para vestir a camisa, comprar essa ideia realmente, né. Então, a partir dessa visão mais estratégica, mais ampla, é que você pode realmente aí aplicar as fórmulas, né, da escrita persuasiva, do copywriting, senão você está aplicando por aplicar é aquilo, vai usar a inteligência artificial, não vai sair nada, né, você tem que ter muita clareza, saber quem é o seu público, né, eu trabalho muito com esse pessoal, do setor de tecnologia, e, existe uma diferença, por exemplo, entre escrever diretamente para um programador, um desenvolvedor, que sabe os termos técnicos, né, e escrever para um conselheiro de tecnologia, né. O conselheiro não quer saber lá o que que é, fazer a refatoração da linha de código, né. Não quer. Que raio que significa isso, né. Então, se eu mandar para ele uma copy que começa assim, 5 elementos principais da refatoração da linha de código. Para ele não interessa, né, ele não vai ler, ele não é o público-alvo disso, né, então a gente tem que ter muita clareza para também entender qual é o momento de aplicar as fórmulas, né, e como aplicá-las. E para isso a gente precisa ter essa estrutura estratégica por trás, porque senão vai ficar atirando a esmo. É verdade, você falou agora da inteligência artificial. Eu acho que, claro que eu uso, acho que todo mundo deveria usar, como você falou, mas uma coisa que me preocupa muito quando eu vou usar, eu uso, confesso, ele mais como um revisor. Eu normalmente mando um escopo do que eu estou pensando e peço para ele revisar. O porquê eu faço isso? Eu fico com medo da minha escrita ficar muito igual e robotizada a todos que forem usar a ferramenta. E aí, eu até, é uma das perguntas que eu até separei aqui, como é que a gente conseguiria fazer esse equilíbrio no seu ponto de vista? Eu sei que, obviamente, dependendo do prompt que a gente coloque, o resultado é diferente, mas já tem alguns vícios de linguagens que a gente já nota, principalmente no chat GPT, que é usar muito crucial, essencial, fundamental. Ele é exagerado, eu acho que eu posso Com falar certeza. dessa forma. E qual seria assim, a sua dica de ter esse equilíbrio? Claro, use, mas use com moderação. Não, pelo contrário, eu vou dar um take, contrário aqui a essa ideia de moderação e provocar e falar: "Use sem moderação, converse absolutamente tudo", porque é isso, a gente vê muito essa coisa de engenharia de prompt e esses cursos de R$ 1.000, R$ 3.000, R$ 5.000 para te ensinar a escrever um prompt. Você não precisa disso, sabe, simplesmente converse com a inteligência artificial, converse tudo, é assim, por exemplo, você está aqui trabalhando no podcast, então me dê, 10 perguntas para eu fazer para um convidado. Não para aqui, me dê mais 20.
vai selecionando uma de cada uma, me dê mais 30, agora seja super criativo e fora da caixa e me dê mais 50 perguntas, entendeu? Você tem, aqui é ilimitado, você pode fazer quantas perguntas você quiser, então não para na primeira resposta, sabe? Você tem que sempre continuar e haja como um carrasco mesmo em relação a IA, porque a IA não tem sentimento, sabe? Ela pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, sabe? Não vai reclamar e ainda vai ficar feliz e sempre responder do modo compassivo, sabe? Então, eu diria realmente para você agir assim. Agora, para isso, você também precisa ter repertório, né? Não basta. Como que você vai manter uma conversa, mesmo que seja com a IA, se você não sabe o que você vai pedir? Para isso, eu recomendo, leia, se você está interessado em copywriting, principalmente romances do século XIX. Por quê? Porque nessa época o romance realista estava trabalhando muito com a questão da psicologia dos personagens. Então, se você vai ler esses romances aí como Madame Bovary, do Flaubert, que conta a história da mulher adúltera lá numa cidadezinha no interior da França, você tem acesso a todos os pensamentos dela. Então, quando a gente vai escrever, a gente também precisa entender aquilo que eu estava falando no início. Escrever para um conselheiro é diferente de escrever para um programador, entendeu? A cabeça é diferente. É aquilo do Globo Repórter também. Quem são, onde vivem, o que comem, como se acasalam, né? Tudo isso. Você Ótima tem que saber analogia. tudo isso para puxar essas referências para a sua persona, para o seu público-alvo, né? E uma forma de você fazer isso é você entender a psicologia das pessoas, né? Tanto que hoje em dia os melhores copywriters não param só naquela questão da demografia, né? Saber, vive nos grandes centros do Brasil, tem de 30 a 40 anos, é mulher, faz compras pelo iFood, né? Você tem que saber que tipo de compras, né? Que filmes que ela vê no Netflix, né? Que canais do YouTube que ela consome, né? Quais os influencers que segue no Instagram. Você está vendo como a gente está chegando, realmente vai chegar ali na pessoa que você quer, que você precisa, porque é aquilo. Eu também trabalho com muitos clientes desse setor de tecnologia e às vezes vou conversar com o CEO, com o dono do negócio, ele fala assim, eu pergunto, quem você atende? Ele fala, eu posso atender qualquer um no Brasil. Mas qualquer um no Brasil, é sério, o cara lá no Acre, no Rio Grande do Sul, né? Não interessa como que é isso, né? Você tem que decidir, né? Energia é poder concentrado, né? Quando você concentra e dirige os seus esforços, você consegue alcançar essas pessoas, né? Então, diria para você, voltando aqui, que eu me estendi um pouquinho, para Nada, fica à você vontade. ter esse repertório para saber o que perguntar, né? Então, imagina perguntar para a inteligência artificial: olha, como seria a Madame Bovary, que tem um Instagram, tem o LinkedIn e trabalha, sei lá, numa fintech, né? Tá vendo? Isso vai te dar muitas ideias, né? Ou como Sim. seria ela uma personagem da série do Netflix que tá bombando, né? Também não pare só nesses romances que eu falei. Eu falei especificamente desse período porque é o período que dá mais. Você pode aprender tudo de psicologia, além dos russos, né? Além do Dostoiévski. Você tem acesso a uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, né? Tolstói, Guerra e Paz. Esse livro também, para quem se interessa por negócios, é incrível, né? Mesmo os romances do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, nos salões parisienses, todas as conversas, né? Uma questão interessante é como é que você ascende da classe média para chegar lá e participar no baile com a condessa, com a princesa, né? Ou se você é uma condessa, como é que você sobe para a princesa? E se você é uma camponesa, né? Como é que você vai galgar esses degraus aí na sociedade, né? Então, tudo isso ajuda você a pensar fora da caixa realmente, porque senão vai ficar aquilo que eu falei, as 5 benefícios de usar a refatoração, né? Ninguém quer saber isso, né? É verdade. E até você falou agora dessa questão da escala. Normalmente o pessoal comenta: olha, você tem que estar no grupo
da onde você quer chegar, da onde você quer alcançar. E aí, uma vez eu até estava conversando com um amigo, aí ele brincou e falou: tudo bem, eu quero estar andando no meio dos ricos. O problema é que eles não querem estar andando junto comigo. Então, até isso a gente tem que pensar o como você vai chegar, e é estratégico, como você está falando. E até o que você mencionou em relação a quando você pergunta a uma empresa de tecnologia, a quem é seu público-alvo, quem você consegue atender, acho que a questão do remoto leva muitas pessoas a responderem: não, eu quero atender todo mundo. Se vier um pessoal dos Estados Unidos querer que eu atenda, eu presto serviço, eu presto suporte. E isso é um dos vieses que tem que ser mudado, porque não dá para você fazer uma campanha para um público tão grande, você não vai ser tão eficiente, como você falou. Cada vez mais que você é específico no que você vai pedir para a inteligência artificial ou para a sua estratégia, o seu resultado tende a ser melhor do que quando você pega um público tão amplo dessa forma. E até você falou que trabalha muito com o pessoal de tecnologia. E como é que você ajuda eles, de fato, a quebrar esses vieses, a se comunicar de forma melhor, sem ser tão técnico? Porque muitas vezes os decisores, eles já não estão mais atualizados, já não são tão técnicos para poder saber o que é uma refatoração, o que é um firewall ou qualquer outro termo mais técnico de TI, e eles têm que aprender a se comunicar com esse público, porque no final é o público que vai aprovar a compra, vai aprovar o serviço. E como é que você consegue convencer eles, ensinar eles a sair um pouco do tecniquez e falar de uma forma mais ampla, nesse sentido de saber conversar com pessoas já um level C, pessoas que não são técnicas, e ele tem que conseguir explicar o serviço, o que ele faz, o que ele vende? Eu diria que que esses profissionais têm que pensar realmente, não na característica do serviço ou do produto que eles estão tentando vender, né, mas realmente no benefício. É aquela lição lá do Steve Jobs com a propaganda do iPod quando surgiu, né. Não adianta você falar assim: "Ah, o iPod, tinha, sei lá, vamos supor, 30 gigas de memória". O que que significa isso, né? A O texto do anúncio era só o iPod escrito assim: "Agora você tem todas as músicas no seu bolso", né. Quer dizer, isso Trouxe para qualquer a pessoa realidade. entende, né, isso é super concreto, né. Então também, que nem hoje em dia celular, não adianta falar assim: "Ah, esse celular tem 5 terabytes de espaço". É assim, diz uma coisa mais concreta, sei lá: "Você nunca mais vai precisar deletar vídeos do WhatsApp". Pronto, né. Eu quero ter esse negócio que eu não quero mais me preocupar com isso aí na minha vida, né. Então, trazer realmente os benefícios concretos, né. Ainda falando em inteligência artificial, uma dica que eu posso dar é: use aquela formulinha para pedir, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Em inglês é L5, né, L5, explain to me like I'm 5. Você pode usar para qualquer tópico que você está querendo aprender, né, e eu recomendo que quem está vendo também faça o teste de um assunto, sei lá, nanobiotecnologia, né, procura sobre o tema e pede para ele explicar para você. Por quê? Porque vai usar uma analogia, vai trazer para o seu cotidiano, né, se você já paga o ChatGPT, ele já tem um pouco do seu perfil, tem a memória ali, talvez ele até use algum elemento, sei lá, como a gente adora café, né, ele vai incluir o café para tornar essa explicação melhor, né, então isso também tem tudo a ver com, o que se fala no marketing, nessa tendência da hiperpersonalização, né. Provavelmente eu também, trabalho com um cliente do varejo que vai lá para a NRF lá em Nova York e fico vendo os vídeos, né, você imagina, daqui a pouco a gente vai entrar numa loja de não sei se a gente pode falar nomes de lojas aqui, enfim, numa dessas lojas de roupas populares num shopping, e você vai já vir aqui um pop-up aqui na sua cabeça dizendo: "Hoje é sexta-feira, hora de comprar roupas íntimas, vermelhas por metade do preço", né. Aproveite, porque é sexta, né.
vai ser tudo assim, né? Então, a gente tem que realmente criar essas maneiras de realizar esse transporte ali, como eu estava falando, essa metáfora, né? E também eu Sim, diria para você tentar transferir esses conhecimentos de áreas ou setores diferentes, né? Como eu trabalho muito com tecnologia, eu percebo que a estrutura da crença que por exemplo, nos fãs da Apple é praticamente religiosa, né, então por que você não vai ver anúncios de religião ou desse setor para ver como é que eles estão vendendo a religião, como é que a Apple vende os produtos dela, né, se você é de tecnologia também, como é que você pode tornar os seus fãs crentes, né, porque é isso que todo mundo quer, né, ter lá os seus 1000 fãs que vão te sustentar toda a vida na economia dos criadores, né, então para realmente buscar pensar fora da caixa mesmo e fazer esse transporte entre diferentes, setores e como eu estava falando, essa questão do repertório eu acho que é cada vez mais importante, porque é isso, a informação, o acesso, a gente já tem, com a inteligência artificial vai estar ainda mais organizado, super personalizado, só que aquilo, você tem tudo, o gênio da lâmpada apareceu, o que que você vai pedir? Né, você sabe pedir, né? Então, essa exatamente. é a grande questão. Agora você falou um ponto muito importante: saber pedir, saber se comunicar, saber o que de fato você quer. Por isso a estratégia ela tem que vir antes. E também tem esse ponto agora de ter os defensores das marcas, que é o que toda empresa luta para Uhum. poder criar uma comunidade, que aí a gente entra naquela questão do pertencimento, das pessoas entenderem, caramba, ela entende a minha dor, está falando exatamente para mim. Então, é uma marca que eu defendo. Em contrapartida, também, as marcas começam a ser muito mais exigidas quanto a posicionamento, a assuntos mais críticos, até políticos, acho que a gente pode até colocar dessa Uhum. forma, e isso tudo vai moldando a nossa forma de comunicação. A gente falou no início sobre a jornada do herói, que é exatamente uma forma de storytelling, né? Você contar Uhum. toda essa essa técnica, acho que eu posso chamar de técnica, jornada do herói, que eu vi que é praticamente o que acontece em todos os filmes. Vai lá o mocinho, e aí ele passa por Exato. um desafio, e depois ele volta super forte e resolve todos os problemas, né? E falando um pouco assim dessas mudanças que a gente tem, e agora com a tecnologia, há 2 anos a inteligência artificial ficou mais acessível através do chat GPT, então as coisas elas estão mudando muito rápido e a gente acaba tendo que responder não, eu nem digo na mesma intensidade, porque acho que humanamente é impossível, que Não cria dá. até algumas questões, né, sobre aquele FOMO, medo de perder alguma coisa, as pessoas acabam ficando meio até neuróticas de, olha, eu não posso descansar porque eu tenho que estudar, porque surgiu uma coisa nova. E quando a gente fala de copy, dessa maneira da gente se comunicar, tem gente que fala muito, olha, se você vai publicar no Instagram, é uma linguagem X. Ah, se você vai se comunicar no LinkedIn, é uma linguagem Y. E também, ao mesmo tempo, tem o pessoal que fala em reaproveitar o conteúdo. Olha, eu publiquei no LinkedIn, eu vou poder reaproveitar, publicar no meu Instagram e vou poder colocar no meu blog, mas isso não fica assim em conflito? Eu posso reaproveitar, mas eu tenho que reescrever de outra forma? Ou eu aproveitaria só, na verdade, o título, o assunto, mas a escrita de fato é ideal a gente remodelar de acordo com a mídia que a gente vai divulgar? Como é que você enxerga esse ponto de adaptação nessas tantas mídias que nós temos disponíveis hoje? Não, com certeza, eu sou partidário, você tem que o que você pode é ter, vamos dizer, um conteúdo que seja o conteúdo principal e depois você vai adaptando ele para as diferentes redes sociais, né, como você falou, o Instagram tem uma linguagem, o LinkedIn tem outra, o seu blog tem outra necessidade, né, porque são pessoas diferentes e as plataformas também são diferentes, têm algoritmos diferentes, né, você tem que entender onde você está pisando. Tem um texto já super famoso do Gary Vee, né? O grande marqueteiro lá
americano, acho que é de 2018 ou 2019, no Medium. Depois até posso te mandar, você passa para o pessoal aí na Sim, descrição, porque é sensacional, né? Ele conta, então, como que ele deu uma palestra lá num super evento lá de tecnologia. Essa palestra tinha 2 horas. Aí, com essa palestra, ele pegou isso que você falou e foi dividindo esse conteúdo para o Instagram, para o Facebook, para o blog dele, para o LinkedIn. Só que aquilo, cada um tinha uma imagem de capa diferente, uma headline, ou seja, uma copy diferente, porque no Instagram é de um jeito, no Facebook é de outro, no LinkedIn também. Então, você vê, às vezes pode ser o mesmo vídeo, mas você tem que a imagem que chama, o texto que faz com que as pessoas sejam atraídas é diferente, porque o público é diferente. Então, você vê, às vezes basta só mudar esse primeiro impacto que você quer causar nas pessoas, né? E você pode reaproveitar o conteúdo, mas, como eu falei, você tem que ter isso que a gente está discutindo, a estratégia por trás para entender realmente como tudo funciona, porque o que a gente vê, principalmente desses top voices aí no LinkedIn, é o cara grava um vídeo para o Instagram e depois simplesmente joga lá no LinkedIn e no Facebook ou até no Twitter, e é a mesma coisa, né? Só que são pessoas diferentes, como eu falei, o público é diferente, o algoritmo também é diferente, né? Por exemplo, depois que o Elon Musk comprou o Twitter, agora o X, as coisas mudaram muito ali, né? O que você fazia antes agora não dá mais tanto resultado, né? Então você também tem que ter essa percepção. O Instagram também é uma mídia social que está sempre mudando, né? sim. Quantas vezes que muda esse raio do algoritmo aí, né? Agora mesmo eu estava lendo hoje de manhã também, as 25 mudanças ali no Instagram para 2025, né? E com certeza não vai parar aqui no início do ano, Não. né? No mês que vem já vai ter outra. Então, mas a mensagem aqui seria para você realmente ter esse mindset de arriscar, né? Em tecnologia se fala muito em inovação, né? Para ter inovação precisa ter criatividade. Para ter criatividade, você tem que estar disposto ao risco, né? É aquilo, é tentar 10 vezes, é colocar o texto em cima, como a gente estava conversando um pouquinho antes, a legenda vai em cima da cabeça, vai embaixo, é laranja, é vermelho, é com fundo, é sem fundo, tudo isso faz uma diferença enorme, né? Eu estava vendo acho que é o Steven Bartlett, do Diary of a CEO, o britânico, um dos maiores podcasters do mundo, ele tem uma equipe lá de 10 funcionários só para social media, só para fazer a imagem como que chama a imagem de capa do vídeo no YouTube? O thumbnail. Ah, Então ele é. A testa, miniatura. para cada vídeo, ele testa 100 diferentes. Você imagina o que é isso? Não é? Eu estou imaginando, realmente a equipe tem que ser grande, porque o esforço Uhum. disso é fenomenal. Assim, eu tenho o podcast, tenho o meu perfil pessoal, e às vezes criar conteúdos diferentes para cada mídia, para cada perfil, é realmente uma pessoa sozinha, realmente começa a Não ficar dá. complicado. E até você falou de arriscar a criatividade. Me surgiu uma pergunta aqui: a criatividade, ela é uma habilidade que pode ser treinada? Porque eu ouço muita gente falando, eu não tenho criatividade para isso. Não dá, não sei nem o que eu faço, não consigo pensar, sou uma pessoa completamente lógica, a gente está falando de TI, né? As pessoas tendem a ser mais analíticas e lógicas, e se bloqueiam ou acham que nunca podem fazer algo criativo. Então, a gente tem esse ponto, realmente a criatividade, você acha que é uma habilidade que pode ser treinada e, obviamente, vai melhorar nisso que a gente está falando, no copy, em várias outras coisas para divulgação? Com certeza pode ser treinada. Dou duas recomendações aqui de livros. Um é o do Rick Rubin, o grande produtor musical do Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, e um monte de outras bandas. Agora esqueci o nome do livro dele, mas também se você procurar por ele, participou de todos os podcasts aí, você vai
aprender bastante sobre essa questão da criatividade e de estar disposto ao risco, né, porque é isso, geralmente as pessoas do setor de TI são muito racionais, muito lógicas, Sim. e têm medo de se expor, é aquilo. Uma vez um cliente falou para mim: "Gabi, eu te contratei porque eu prefiro computadores a pessoas, né, eu quero ficar aqui atrás da tela, né, Eu acho que essa essa é é a uma minha vida", frase típica de TI. Acho que não é? todos os técnicos já devem ter falado isso em algum momento. Confesso que eu já falei isso há algum tempo atrás, e eu entendi depois que não é bem assim, porque até você sendo técnico, você tem que se comunicar e vender as suas ideias, não que você tenha que sair do técnico, mas para você vender o seu projeto e melhoria técnica até, você tem que saber se Uhum. comunicar. Então, acho que todo técnico já falou, já pensou isso. Ah, eu preferia estar trancado numa sala com computadores. Exato, né, e tem aquela também a outra frase, clássica já agora de transformação digital é sobre pessoas, né, então se Exatamente. isso é verdade, não dá para você ficar escondido atrás da sua tela, né. Só uma parte, ano passado eu participei de alguns eventos, de tecnologia e realmente essa questão do networking era muito enfatizada, né, tanto até um evento que eu participei tinha mais sessões de networking ali fora, nos comes e bebes, do que palestras, para ver se forçava realmente as pessoas a interagirem, só que é aquilo, vai lá, tá todo mundo com o celular comendo aqui o a empadinha, né, Exatamente. e ninguém conversa, né, então essa seria outra mensagem aqui para vocês, para realmente aproveitar essas oportunidades, né, fale qualquer coisa, simplesmente comece uma conversa, né, que nem Érica, você sempre foi morena? Qualquer coisa, né, gostei do seu brinco, você usa brinco desse tamanho sempre? Co Simplesmente converse com a pessoa, né, ela não vai te morder, né. Mas enfim, voltando aqui para a questão da da criatividade que pode ser ensinada, outro livro que eu recomendo também é um chamado Mindset de Explorador, da Julia Galef. Ela é bem associada com aquele movimento do altruísmo efetivo nos Estados Unidos, e ela também é super racional, né, pensa tudo, né, super lógica. E existem 2 tipos de mentalidade que ela fala no livro, seria a mentalidade de soldado, que é aquilo, você recebeu a ordem, você vai lá e cumpre, né. E a Uhum. mentalidade do explorador, que é aquilo, hoje em dia a gente vive numa sociedade muito, polarizada em tudo, né, tudo se tornou Sim. político e tudo é tema de debate. Então antes de você reagir, logo já vim para dar o com o seu tacape na mão, né, para um pouquinho, respira um pouquinho e pensa: "Espera aí, que interessante isso que essa pessoa falou", ou "É uma estupidez, mas será que não tem alguma lógica aqui por trás, né, o que que eu posso aprender com isso?", né. Então tenta explorar, né, em vez de simplesmente ser o soldado que vai lá para destruir o inimigo, né. Claro, a gente pode até voltar para essa questão da inteligência artificial, nesse sentido, a inteligência artificial é muito boa, porque ela tem a mentalidade do soldado, você deu qualquer ordem, ela vai cumprir, né, pode ficar tranquilo que ela vai te entregar e aquilo, vai vomitar tudo, né, por isso que eu falei que também é muito importante a questão do repertório, como você falou, às vezes ela passa do ponto e não Sim. sabe bem, então fala assim: "Vamos mergulhar no oceano da inovação, É, enfrentando essas águas turbulentas com um snorkel tecnológico", você fala: "Calma, calma, baixa a bola", né. Então, é muito eh, assim. Normalmente, você tem como que o nome é Insights com Cafeína, sempre me sugere alguma coisa, vamos mergulhar numa xícara de não sei o que. Eu falei, nossa, tá, usar uma vez ou outra até vai, mas espera aí, não, não sempre. E é a importância também de você filtrar. Falar, olha, não é bem assim, ainda vou mudar, tenta escrever de outra forma. E eu até agora estou testando outras, inteligente. Coloco a mesma pergunta em várias, vejo qual que faz mais sentido para mim e vou nesse caminho. E você falou a Uhum. questão do networking. Isso é bem interessante. Estava conversando essa semana com a minha nutricionista. Ela tem uma filha de 15 anos. E ela levou a filha para um evento de networking. Falou, filha, vai lá, conversa com as pessoas.
vai, vou ficar aqui fora, você... E aí falou que foi fazer outras coisas, quando foi buscar a filha, falou, e aí, você conheceu muita gente, pessoal de várias áreas que tinha, era questão para escolher o que ela ia querer fazer da faculdade. Aí a filha dela, não. Ela, não acredito, a sala estava cheia, você não falou com ninguém? Não falei com ninguém. E é bem isso, às vezes a pessoa ela fica muito presa no celular e é muito introvertida e tem medo de chegar e começar a puxar um assunto e a pessoa falar, não, tá, e virar as costas e não dar atenção a ela. Então, é mais uma barreira do medo que a gente tem que romper. Eu até falo isso por experiência própria, porque eu passei muitos anos assim, e eu sei que acontece isso, pô, eu vou lá, mas eu vou falar o quê? Eu não sei nem o que eu vou falar. E às vezes te fazem uma pergunta de um assunto que você sabe, mas você está tão nervoso que você meio que fala, não, sim, e morre o assunto, você não continua a conversa, porque tem isso também, se a pessoa vier falar com você, tem que continuar a conversa, senão você dá uma resposta seca e acabou, nossa conversa não existe mais. Então, é realmente bem o que você falou, né, da pessoa se permitir. Se você quer começar a escrever para as mídias, né, usar o copyright, usar os frameworks que a gente comentou, você também tem que se permitir a ter experiências, porque às vezes a ideia ela surge você conversando com outra pessoa. Você tem todo mundo tem aquele bloqueio criativo. Acredito que você também já tenha passado por isso. Olha, não sei nem o que eu vou fazer, não sei o que eu vou escrever. Então, é o livro que você comentou, ler um livro, participar de um networking que aí você entende outro ponto de vista e usa aquilo como algum insight para criar algo que seja legal e pertinente ao seu tema. Então, acho bem coerente assim, as dicas que você deu, e eu já passei por muitas situações dessas. Eu me enquadro bem nessa caixinha do pessoal de TI, que agora eu estou saindo um pouco, né? Senão eu nem conseguiria gravar aqui com você, mas entendo bem como é esse caminho, que por vezes não é tão simples quanto vendem na internet, em vários posts que eu já vi, que, não, 5 passos simples para você fazer network. Gente, não é simples. Se a pessoa ela é tímida, exato. Não é simples. Exato, é difícil, mas eu diria que assim, para criatividade, para networking, né, para tudo, quanto mais você se expõe, nesse sentido é a mentalidade também de startup que a gente vê hoje em dia, né? Talvez Sim. possa soar muito provocativo para alguns o que eu vou dizer, mas assim, tente pensar na sua vida como uma startup, né? O que eu quero dizer com isso? Uma startup, ela tem que fazer as coisas rápido, rodar o MVP, pôr no mercado, ver a resposta, reagir, testar de novo, não deu por aqui, vai por ali, vai por outro, esquece tudo isso, vamos pivotar, começa do zero, agora é outra coisa, entendeu? A gente está num mundo que recompensa e premia quem se dispõe a esse risco, né? Então, eu também era muito tímido, não gostava de me expor, né, eu tenho graduação em jornalismo, mas também sempre preferi ficar nos bastidores, né, mas depois eu vi que realmente você tem conteúdo, você tem algo a dizer, né, a gente precisa ouvir pessoas diferentes, né, o que é óbvio para você não é óbvio para a maioria das pessoas, né, o mercado, qualquer mercado também está cheio de picareta, né, então se você Sim. acha que você tem ética, tem integridade, você quer fazer a coisa certa, né, então faça, né, a gente precisa de mais pessoas, corretas que façam o bem, né, porque se todo mundo ficar aqui atrás da tela escondidinho, os picaretas Tem aí aquela vão síndrome também de você não vira-lata, né? Que você não confiar em você, falar, não, mas eu posso falar isso e alguém pode discordar. Será que é isso mesmo? Às vezes você começa até a duvidar da sua capacidade por medo. Uhum. É completamente síndrome do impostor, lembrei até o nome correto agora. Você acaba colocando um monte de problema que não existe, que é algo que você está Uhum. criando, que não reflete nem um pouco a realidade. E eu adorei a dica, pensar como se fosse uma startup, porque é bem isso mesmo. Eu já vi vários projetos da pessoa ficar lá desenvolvendo, a ideia era muito boa, mas ela perde o timing de divulgação. Uhum. Não, mas está faltando aquilo ali. Mas testa primeiro. Às vezes você está gastando um dinheiro numa ferramenta que não tem nem público
é algo que... Porque a gente se apaixona pelas nossas ideias, isso é fato. Então, você sempre acha que você teve a melhor ideia. E as outras pessoas, elas estão dispostas a usar o seu produto, a, de fato, embarcar na sua ideia? Ela é vendável, como a gente diz? Então, essa ideia da startup é perfeita. Testa, cria, não deu certo, muda. Olha, isso aqui funcionou, aquela outra coisa não funcionou. Tenta de novo. E eu acho que isso é um insight muito legal. Hoje em dia eu já penso dessa forma, mas se eu pudesse ter isso há uns 10 anos atrás, eu tenho certeza que eu não perderia tantas oportunidades, por exemplo, porque é muito isso que a gente está falando. Quanto mais você se fecha também para as oportunidades. E você sair, conversar, se abrir a interagir com outras pessoas, acaba surgindo várias oportunidades na vida. E a gente falando aqui sobre a questão posso, só para dar um depoimento pessoal também, reforçando isso que você falou, eu também, desde que eu passei a escrever quase todos os dias no LinkedIn, imagina, um poeta, um alquimista, né? Eu fui convidado para visitar o LinkedIn, o Google e a IBM. Caramba! Né? Pô, é um exemplo Assim, como um maravilhoso. poeta, como um alquimista, né? Imagina se eu ficasse aqui simplesmente trancado em casa, lendo e escrevendo sem mostrar nada para ninguém, né? Então, quando você realmente se expõe, né, você consegue atrair as pessoas que você também está buscando, né? Se a gente não sair do quarto, a vida não vai acontecer, né? E tanto conteúdo bom que aí você guardar só para você, né? A gente tem que divulgar, expandir. Realmente, pô, perfeita o seu exemplo. Acho que é algo. É isso que a gente está conversando. Né? Você começou a escrever, você já tinha conteúdo demais, começou a escrever, até reaproveitar, às vezes, algumas coisas que ficou naquele caderninho. Vamos ressuscitar esse Sim, caderninho e colocar. E você já está tendo o retorno disso. Acho que é bem por aí, bem essa linha mesmo que acho que é importante fixar e deixar como mensagem. E para a gente conseguir medir isso, quando a gente faz um copy, publica, até você falou, né, de ter uma equipe enorme, testar 100 capas, mas para uma realidade né, de pequenas e médias empresas a gente não consegue isso, mas consegue fazer uns testes com 10 ou 20, quanto mais com o auxílio da inteligência artificial. Você usa alguma métrica específica, como, não sei, taxa de engajamento, taxa de conversão, para poder ver de fato, olha, esse é o caminho. Eu sei que o Instagram tem já, né? Quando você coloca o seu perfil como profissional, ele traz algumas coisas, mas você recomenda como você recomenda essa análise para os seus clientes? Fala, olha, vamos testar primeiro 5 títulos e vamos deixar eles nos 5 primeiros meses, não sei, estou chutando aqui no seu período de teste que você costuma fazer. Eu acredito que bem menos, né? Porque tem essa questão que a gente falou de poder testar, errar rápido, consertar rápido, mas por quanto tempo você acha que vale a pena deixar esses testes rodando e o que você analisa para saber, olha, realmente esse título escrito dessa forma funcionou para o nosso público? Não, isso aqui não funcionou, vamos mudar tudo, começar de novo. Eu diria realmente para se inspirar nesse caso nesses grandes creators e influencers americanos, né? O Alex Hormozi também é outro desse que testa não sei quantas centenas de capas, né? O Mister Beast também, você vê, ele vazou um documento dele no fim do ano passado mostrando toda a energia que ele põe na capa e no primeiro minuto, né? E além do primeiro minuto, nos 3 primeiros segundos, né? Então a competição aqui é muito grande, né? Você tem que testar todo tipo de coisa, mas voltando aqui para uma realidade que você comentou de PMS, diria para você pensar além do copywriting, que é ter pensar no processo de um modo mais holístico, né? O que eu quero dizer? Às vezes não é só o copy, às vezes o copy tá bom, mas o designer do site que fez a landing page, a página de vendas, colocou o botão num lugar errado, tá difícil achar o compre aqui, né? Só isso aí, isso é o principal. A copy você pode pagar milhões para o melhor copy do mundo. Se não, o raio
clique aqui, compre aqui, o botãozinho lá que vai te levar para vender o que você está vendendo, não tiver num bom local, acabou a copy, né? Não É tem copy, verdade. porque não vai chegar, né? Aquilo, você tem que pensar em todo o processo, né? No LinkedIn eu trabalho muito com essa questão do engajamento, né? Dos likes, dos comentários, dos shares, e diria também realmente para você pensar no processo aqui para a realidade brasileira. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vende cursos, né? Ela faz todo o processo pelo WhatsApp. Então, para você se inscrever no curso dela, ela te passa um link no Forms, no Google Forms. Aí você preenche os dados lá, telefone, e-mail, nome, e aí tem um espaço para você inserir o comprovante do Pix. Só que veja, isso aqui já está causando um atrito, porque eu tenho que sair do Google Forms, ir para o meu banco, entrar no banco, pôr a senha, fazer o Pix para ela, gerar o PDF, pôr o PDF no meu Drive. Depois que eu subir no Drive, eu subo lá no Form. Você tá vendo, né? Parece besteira. Você fala assim, não, mas o meu curso, a pessoa já comprou, tá? Mas você tá vendo tanto de probleminha que você tá criando nesse De processo pontos de aqui, atritos na jornada de compra. né? Então, mesmo que ela tivesse, vamos por me contratado, vai, ela é minha amiga, ou mesmo que eu tenha feito de graça para ela, fiz um copy maravilhoso, você, Érica, achou genial esse curso e decidiu comprar. Aí você vê e pensa, nossa, mas peraí, eu vou ter que sair daqui do Google, ir pro, né, fazer tudo isso para depois pôr o raio do PDF. Ah, não, desisto. Então você vê, o copy aqui cumpriu a função 100%. Você compraria, mas o problema às vezes está em outro lugar, né? Então, pensar em tudo, não só no copy. E também usar isso que você comentou, dessa lógica de startup. É teste, teste, teste. Às vezes uma página de vendas, ela visualmente é horrenda. É aquilo, dói o olho, né? Mas não Ou lenta interessa, para carregar. Tem isso né? também que a gente tem Isso, que às vezes considerar. também. Exato. Tá feita pro celular, para a versão mobile, né? Se não tá, meu amigo, que mundo que Está você está pegando vivendo, né? muito, né? Não é? Então, pensar em tudo, não só nisso, né? Também, mesmo essa questão das vendas, né? Às vezes as pessoas pensam, vou contratar um copywriter para vender, mas não é o copywriter que vende realmente, né? Como eu falei, existe esse processo do botão, o processo da compra. Às vezes no LinkedIn, trabalho muito com esses profissionais que desejam vender algo, um serviço, vamos por um coach também. Não sou eu que vendo, porque eu escrevi o texto maravilhoso que você, Érica, leu, aí você entra em contato com o coach. Meu papel aqui está feito, né? Eu não posso vender pelo coach, né? Eu não sou o vendedor, é ele que vai entrar na conversa com você e realizar essa venda, né? Então você vê, às vezes as pessoas pensam, vou contratar um copywriter e vou vender, vai resolver o meu problema de vendas, né? Não vai, né? Também se você tem uma empresa, também tem os vendedores, né? Tem aquele livro também que todo Sim. mundo lê, Receita Previsível, né? Qual que é o argumento? É que você precisa segmentar os vendedores. Então vai ter o primeiro vendedor que faz a oferta, depois, na segunda vez, ele te apresenta de novo uma solução personalizada. Aí tem o terceiro que ele só é responsável por fechar. Então você vê, é tudo segmentado para entender. Deu problema no terceiro, é o cara que vende para a Érica. Esse cara aqui ele está vendendo só para, sei lá, para 20%. Eu quero vender para 50%. Então eu tenho que trocar o closer, como se diz, né? Então é isso Sim. também. E, Pensar em inclusive, com todo. essa divisão, a gente consegue até ver as métricas, que é o que você está falando. Olha, se eu sei Uhum. que no meu funil avançou do vendedor 1 para o vendedor 2 e chegou no 3, morreu a oportunidade, deu uma perda, começa a analisar o porquê que está dando a perda, qual foram as objeções, inclusive vai também gerando para a gente chegar na parte do copy. Às vezes foi o que você falou, o copy está maravilhoso, o problema é o site, ou às vezes a gente
tem que ajustar alguma coisa no copy e melhorar também o site, criar várias landing pages com copies diferentes, falando para diferentes pessoas, que às vezes o produto ele até atende públicos diferentes, não é você ter uma persona só para a sua empresa, você pode ter várias personas. Então, se você tem várias personas, você precisa de um copy diferente, como você falou no início, um CEO, um diretor de tecnologia, não vai querer saber o que é o refatorar um código e por que isso é difícil ou isso é fácil. Ele quer saber qual é o benefício que eu tenho no final disso tudo que você está querendo me vender. O que melhora na minha empresa? O que melhora a minha produtividade? O que ajuda a minha equipe a evoluir, a atender melhor, a diminuir os pontos de atrito, que foi o exemplo que você acabou de citar em relação ao Form. E agora a gente está chegando aqui ao nosso final dessa gravação, dessa conversa, muito, muito legal. Você deu várias referências aqui, depois eu vou tentar achar para colocar disponível para o pessoal que for assistir. E eu sempre termino a gravação, a conversa, com uma pergunta que tem um pouco a ver com o nome do podcast, que é... Ele é Insights com Cafeína, né? O Cafeína, como a gente já comentou, porque viciados em café, admito os meus vícios. E a pergunta é, se você pudesse colocar nessa sua trajetória profissional, pessoal, aquela dose de café extra, chegar ali, olha, precisava adicionar mais um pouquinho de café aqui para poder dar certo. O que seria e o porquê isso? Eu diria que seria... Isso me faz lembrar de um poema, um dos meus poemas preferidos, do Lawrence Ferlinghetti, é um poeta beat que viveu mais de 100 anos, incrível. Morreu acho que em 2022 ou 2023. Ele tem um poema chamado Receita para a Felicidade em Khabarovsk ou em Qualquer Lugar. E deixa eu ver se eu consigo lembrar. É assim... um grande bulevar com árvores, um café com várias pessoas, um homem ou uma mulher, não muito belo, mas que te ama, e um café quente e gostoso. Essa é a receita da felicidade para ele. Não é exatamente esse o poema, porque eu estou citando de cabeça, mas ele é bem curtinho também, depois vocês podem procurar. E esse café extra que você comentou, para mim seria a meditação. Eu medito todos os dias, sou um yogi arático, né? Meu discípulo é o Master Showa Kokusui, e realmente a meditação mudou a minha vida, é uma prática que agora eu não vivo sem também, quando estou em momentos mais complicados, medito ainda mais, isso é algo que eu também aprendi com ele, né, que a gente tem os altos e baixos da vida, né, mas a ideia é que o seu baixo, quando você está no alto, ainda seja mais alto do que o resto da sua trajetória anterior, né, então você perguntou o que eu teria feito de diferente nessa trajetória, seria ter começado a meditar mais cedo, porque realmente a minha vida teria sido muito mais suave, mas por outro lado também sou grato por tudo que aconteceu até aqui, todas essas dificuldades que me levaram até agora aqui a estar conversando com você, né? Tem também um monge vietnamita que eu adoro, é difícil de falar o nome dele, porque eu não vou nem tentar, mas enfim, ele fala que quando você olha para uma página de um livro, página impressa aqui, como um livro que atrás de mim, você deveria relembrar até do céu. Por quê? Para essa página estar aqui, precisou ter a chuva, precisou ter o sol, precisou ter a semente, precisou ter uma árvore, precisou ter os nossos avós que criaram essa árvore, trabalhadores que transformaram essa árvore num papel, né? Então, isso aqui também é magia, né? Tem aquela frase famosa de que a tecnologia mais avançada é praticamente indistinguível da magia, né? A gente está vivendo em tempos mágicos com a inteligência artificial, com tudo ainda que vai vir daqui para frente. Então, para manter a sanidade aqui e ter a saúde mental também sempre em dia para poder
ter conversas como essa com bastante clareza, né, proporcionar, um diálogo que seja realmente enriquecedor, por isso eu medito todos os dias, também recomendo, depois vocês podem procurar, chama Meditação dos Corações Gêmeos. Pô, bem legal. Eu não conheço muito, eu fiz uma vez um retiro, foi aqui no Rio, acho que foi Petrópolis ou Teresópolis, não foi na capital. Achei bem interessante, mas eu não sigo, não pratico. Eu falo que a minha meditação hoje em dia é ir para academia, que é meu anti-estresse. Então eu vou para lá, gasta a energia e volta mais calma, mas eu acho bem legal. Eu até ouço um podcast de budismo que eu acho me ajuda muito quando eu estou muito estressada, tá? Aquele pico de ansiedade que às vezes a gente tem, e aí eu coloco lá, fico ouvindo o podcast e me ajuda bem a relaxar. Gabi, super obrigada pelo seu tempo, a conversa super enriquecedora. Tenho certeza que vai gerar vários insights. Você já deu aí várias dicas, várias referências para o pessoal que vai estar ouvindo a gente. Super obrigada pela sua participação e vejo vocês no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Amplexos Alquímicos.